Amigos do Saúde Digital, você que está nos vendo pelo YouTube deve estar percebendo que a gente está em um estúdio diferente do nosso. Estou aqui em Florianópolis, dentro da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, onde agora a SD Conecta passa também a fazer parte. Somos do Cubo e agora também somos a ACAT. A ACAT é um dos principais polos de tecnologia do país, é um centro de inovação de startups, que a SD passa agora a fincar a bandeira daqui também de Florianópolis. E eu tô aqui com duas queridas, a Maê e a Carol, que vão falar sobre cultura da organização. E é muito legal trazer esse assunto para vocês, porque é de extrema relevância. Nós passamos dentro da SD Conecta por um manifesto, pela construção de um manifesto de cultura que durou cerca de 4 meses, e elas lideraram esse projeto lá dentro, e eu sou muito grato a elas e com muito prazer que eu estou recebendo. Elas são manezinhas da ilha, né? São daqui de Floripa. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos começar com o background, Carol, depois Maí. Obrigada, Lorenzo. Um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho desse projeto que foi tão bacana na SD. Bom, sou psicóloga, estou com uma estrada aí de 20 anos de gestão de pessoas. Passei por 5 anos como head de gestão de pessoas de uma empresa, que eu acho que é bacana essa experiência, porque a gente sai um pouquinho do discurso e a gente sente na pele o peso de sentar à mesa, né? Então, tive essa experiência bacana, e faz 5 que eu estou empreendendo aí, me aventurando no empreendedorismo, com consultoria, com a Maê, mais ou menos por aí. E você, Maê? Bom, vamos lá. Eu sou administradora, então, né? Mas desde lá do início da minha carreira, eu sempre trabalhei rodeada aí de psicólogas, né? Então, acho que a psicologia acaba internalizando aí. Tenho um MBA em psicologia das organizações também. Um outro em gestão de pessoas e coaching. Trabalho há 14 anos já na área. Conheci a Carol em empresas de tecnologia, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas aí. E desde então, há uns 8, 9 anos já, né, que a gente vem nessa parceria. Tive a oportunidade de atuar com diversos projetos dentro dessa empresa de tecnologia que a gente trabalhou, voltados à cultura, atração e seleção, desenvolvimento de liderança, isso tudo contribuiu aí para... Perfeito. Agora vocês juntas na O Que Fica, né? Que está escrito na camisa, gestão de pessoas e escolhas. É bem legal. Hoje eu entendo muito bem o nome, O Que Fica, e o logo aí, gestão de pessoas e escolhas. Mas eu queria agora falar com vocês, sempre que eu vou contar para alguém desse nosso processo, né? É incrível, porque era um pouco da minha desconfiança, sendo bem sincero, né? A gente demorou 1 ano para fechar o nosso contrato, né? Eu recebi a indicação de vocês 1 ano antes. E sempre eu tinha será que esse trem de cultura é modinha, né? Essa cultura, isso aqui é um negócio, né, que falam muito. Toda entrevista que convida o CEO, ele fala, não, eu sou o guardião da cultura. E aquilo para mim, cara, eu falava assim, será que até quanto que isso é palpável, né? E hoje eu tô convencido que é. Mas me conta aí. Propaganda. Mas me conta aí dessa questão. Por que é modinha, até ponto o que é certo, o que é errado? Conta um pouquinho. A gente percebe, sem dúvida, o movimento do mercado em não só procurar consultorias, mas também fazer internamente ali esse processo de mapeamento de cultura, né? Acho que tem uma influência importante das queridinhas de tecnologia, né? Do Vale do Silício e de outros lugares importantes que a gente acaba bebendo e consumindo muito, né? Então, tem ainda mais o ecossistema de tecnologia, acho que trouxe muito a importância da cultura, e as pessoas começaram a achar isso bacana, né? Começaram a divulgar seus manifestos, falar qual é o jeito de se fazer dentro das empresas. Isso começou a chamar a atenção de outras empresas e começou a suscitar essa vontade de, poxa, se é tão legal assim lá, eu também quero trazer isso para dentro, né? Só que a gente percebe nesse movimento muito copia e cola.
né? E a Netflix é uma referência para mim, a Amazon é uma referência, enfim. E daí importa valores, importa rituais sem fazer a devida diferenciação, né? Então, a gente gosta muito desse movimento do mercado, porque a gente acredita na importância de uma cultura forte, mas a gente percebe também alguns equívocos aqui que são difíceis de sustentar depois, né? É perfeito e essa modinha, né, ela o que tem que ficar claro é que não pode ser um negócio fazer só por fazer, sem entender, sem levar a sério, né, Maí? Então, o que você pensa disso, assim, riscos, o que você pensa desse cenário? Quando a gente fala de cultura, a cultura existe na organização, independente de a gente achar, não, aqui a gente não tem cultura, na verdade a cultura pode não estar declarada, mas ela existe dentro da organização, né? E tem esse risco que a Carol trouxe, né, de, poxa, a gente pegar, copiar e colar de uma outra empresa, algo que faz sentido lá, mas sem entender o contexto, a realidade, os colaboradores, o desafio da empresa, o sonho dessa empresa, né? Então, a importância de mergulhar, de fato, nessa cultura para não ser uma coisa desconexa com a realidade dessa organização, né? Então, ter essas devidas diferenciações de cada uma da sua própria cultura em relação às outras no mercado. Carol, eu tenho dificuldade para explicar, assim, as pessoas, tipo, eu não consigo muito passar o que a gente aconteceu lá dentro da SD Connect. Entende? Parece que tem uma dificuldade das pessoas entenderem. O que você acha disso? Entenderem o processo ou a cultura? Entender o processo. A cultura é muito particular e para entender a cultura da SD Conecta vai ter que trabalhar conosco, conviver conosco. E isso é um aprendizado. E eu quero cada vez mais que a minha cultura seja muito forte, mas eu sei o que eu tô falando agora. Mas explicar isso para quem tá de fora, como que você vê isso? Por que é um conceito pouco tangível? Você acha que é a modinha? Você acha que tem que viver na pele? Vamos ver se eu vou criar um racional aqui, tá? Eu acho que voltando um pouquinho, muitas vezes as empresas pensam que cultura é assunto de gestão de pessoas, é assunto de RH. Muitas vezes o RH atua de uma maneira desvinculada do negócio. Então, eu acho que tem um ranço anterior aí que faz muitas vezes com que as pessoas achem que cultura é algo que não é tangível, que é algo muito subjetivo, que é algo de RH, né? Então, acho que tem uma responsabilidade nossa aí, enquanto área de atuação, de trazer essa tangibilização, porque cultura nada mais é do que tudo que a gente faz no dia a dia de um negócio. Então, desde o momento que a gente interage com as pessoas que fazem parte do time, como a forma como a gente vende um produto ou entrega o nosso produto ou resolve um problema do nosso cliente, a gente está falando de cultura. Então, cultura é tudo. Todos os comportamentos que a gente manifesta, a forma como a gente usa o nosso tempo, a forma como a gente toma decisão, os critérios que a gente utiliza para a tomada de decisão, fala da nossa cultura. Então, tem uma dificuldade de tangibilizar? Talvez tenha, tanto é que isso é demanda da nossa atuação, né? A gente entra para facilitar esse processo, mas é muito possível de ser feito, né? Totalmente. Eu sou testemunha disso e é muito tangível quando você entra no processo. Mas vocês têm uma frase que é legal, cultura é o que fica quando você não está olhando. Como é que é esse negócio? Exato. Porque assim, vamos pensar, né? A gente reúne algumas pessoas em volta de um objetivo, essas pessoas trabalham diariamente na empresa, remotamente ou presencialmente, né? E a forma como esse negócio vai acontecendo é a cultura da empresa, né? Quando o fundador sai ou quando o fundador se afasta da operação, a cultura é o que fica. Ou seja, os hábitos, os assuntos, a forma como a gente utiliza o nosso tempo, isso fala da nossa cultura. Se os líderes protegem os seus liderados ou se os líderes têm conversas francas, é cultura, né? E não necessariamente isso vai acontecer quando as pessoas estão olhando. Isso acontece o tempo todo.
Enquanto tem gente na empresa, tem a cultura acontecendo. Então, por mais que não esteja sendo vista aos olhos do fundador ou das principais lideranças, as pessoas estão fazendo escolhas o tempo todo da forma como vão se comportar. E isso nada mais é do que cultura. Isso é muito verdadeiro, né? E eu gosto muito, né? A palavra que sempre fica nos nossos primeiros encontros, porque na minha cabeça bastava ser bem intencionado. Então, por eu estar bem intencionado na minha relação com pessoas, eu achava que isso é suficiente, que o outro que tinha que entender. E a primeira vez que você, Carol, quebrou minhas pernas, você falou assim pra mim, isso não adianta de nada. Porque não importa você estar com boa fé, querendo fazer bem feito, se você não está transmitindo isso. E aí a palavra é intenção, você precisa ter a intenção para se comunicar, para se relacionar. Isso, para mim, foi a primeira mudança de chave, porque confrontou, cara, porque eu achava que por eu ser o intencional, por eu estar com boas intenções, que o outro que tinha que acolher e tinha que me entender. Mas isso não é verdade. Fala um pouquinho disso. O que vocês pensam disso? Tem uma frase que a gente gosta bastante da Carolyn Taylor, que ela fala mais ou menos assim, né? Que a cultura é aquilo que a gente constrói a partir dos recados, das mensagens que a gente recebe de como a gente precisa se comportar numa empresa. Então, não importa se o Lorenzo tem uma intenção, mas se porventura ele está passando um recado diferente, é o recado que vai ficar. É a partir da minha leitura da tua fala, do teu comportamento, que vai gerar em mim uma reação, um comportamento, né? Então, ter a clareza não só das boas intenções guardadas, mas do qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor forma de eu comunicar e chegar a minha comunicação da forma como eu gostaria, é um exercício importante que não é todo mundo que faz. E daí percebe na prática essa frustração. Poxa, mas eu falei de tal forma, eu tinha uma intenção assim e as pessoas captaram de um jeito diferente, né? E à medida que as pessoas captam esse recado, independente de ser a intenção inicial ou não, elas acabam retroalimentando uma dinâmica que vai fortalecendo essa cultura. E aí, pessoal, vocês podem estar achando que talvez isso é muito difícil para os líderes. Assumir isso e reconhecer isso neles e mudar. E eu acho que é uma mudança contínua, não é da noite para o dia, né? Mas isso teve um impacto muito grande na forma com que eu lido, até dentro de casa, para falar com verdade. E aí, antes da gente contar um pouquinho do processo, que eu acho que eu queria reproduzir assim, como que foi ali o dia a dia, eu queria que vocês falassem um pouco. Vocês também me falaram uma coisa que muito, muito impactante, né? Vocês falaram, cara, você e o Davi, que são os fundadores da SD Conecta, vocês precisam ter muito prazer em acordar de manhã e trabalhar nessa empresa. E a cultura, ela tem que manifestar os seus desejos, as suas vontades, os seus valores. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ir contra ou empurrar a goela abaixo de todas as outras pessoas que trabalham nessa empresa. Então, o papel de vocês é um pouco esse, conciliar, né? E aí eu queria que vocês explicassem isso. A cultura, ela tem a ver com os fundadores? Super, né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando muito da história de vida, dos desejos desses fundadores em relação à sua empresa, né? Então, o fundador se reconhecer nessa cultura é algo, né, super importante para que seja sustentável, para que ele queira permanecer ali também, né? Mas claro que se a gente define isso só com a base de liderança, com as principais lideranças,
fica uma coisa top-down, né? A gente define ali, o time precisa manifestar esses comportamentos e esses valores. Então, muito do que a gente trabalha, né? Uma das nossas premissas é a cocriação, né? A gente envolver o time nessa cocriação dessa nova cultura, né? A gente entende quais esses fundadores, qual que é o DNA dessa empresa, qual que é a essência dessa empresa, né? A gente tem várias conversas aí com essas principais lideranças para entender de fato e conseguir extrair o que é valorizado, o que é importante, o que é inegociável, o que deseja se manter, para aí sim a gente envolver o time nessa construção junto, né, dessa nova cultura, desses novos valores. Perfeito, porque se fosse só pela ótica, né, pelas lentes dos fundadores, bastava a reunião com os fundadores, Exato. né? Só que isso não para de pé. Isso. E aí que tá o difícil. E aí que eu acho que depois eu até queria, assim, o desafio de outras empresas que vocês atenderam. Porque por mais que você é o fundador, tal, existem coisas que você vai ter que lapidar, que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que abrir mão. Uhum. Você trouxe um ponto muito importante, Lorenzo, que é assim, não é toda empresa que tem condições, musculatura mesmo, para tomar e bancar a decisão de ser uma cultura guiada por valores. Não tem. Não é todo mundo que consegue ser uma cultura guiada por valores. Porque simplesmente, a partir do momento que você faz isso, o ideal é que você cumpra, né? Sob o risco de tu perder tua credibilidade perante teu time, perante o mercado. Então, você precisa cumprir isso. Só que, ao fazer isso, você vai colocar de lado, talvez, os seus valores pessoais, né? Porque, assim, o coletivo tem que estar na frente, né? Quando você toma uma decisão da SD, você tem que acessar a tua cultura e dizer, cara, como é que eu preciso tomar essa cultura tomar essa cultura, não. Como é que eu preciso tomar essa decisão? Como é que eu vou tomar essa decisão nessa cultura, nessa empresa, nesse momento do negócio? Então, você precisa recorrer a algo que talvez brigue um pouquinho com aquele automático que era o jeito que eu vinha fazendo até então, né? Essa mistura da cultura, a gente identifica a essência, e essa essência a gente bate na mesa que precisa ser honrada e levada para todos os estágios do negócio, porque muitas vezes essa essência que o fundador trouxe, que os fundadores trouxeram lá quando era tudo sonho e muito perrengue, essa essência é que ela serve de alavanca para as mudanças que vão vir para frente. Se a gente muda tudo, a gente perde essa identificação que vocês dois trouxeram, né? Então essa essência ela precisa ser honrada e precisa ser reproduzida, disseminada, né? Mas entra também, quando a gente envolve o time, alguns valores aspiracionais, que muitas vezes, por própria dificuldade dos fundadores, das principais lideranças, porque não existe pessoa perfeita, né? As principais dificuldades do perfil das principais lideranças são impressas na cultura. Então, o time entra e fala assim, cara, para a gente atingir esse objetivo, para a gente atingir esse resultado, a gente precisa manifestar outras coisas que a gente não faz no dia a dia. E daí entram os valores aspiracionais, que às vezes são os próprios maiores desafios dos principais executivos. E o interessante, né, é que, contando aqui, o primeiro passo, né, desse processo é vocês terem aí 3 horas de reunião. Eu fiquei com a Carol, o Davi ficou com a Maê, 3 horas de reunião, puxando a capivara aí, desde quando nasceu e tal. E uma das perguntas que vocês fazem, né, e eu quero destacar isso aqui, vocês perguntaram o que é inegociável para você? Né? Porque isso eu não vou abrir mão. O que é inegociável para mim, eu não vou abrir mão. Exato. Porque não é que você vai abrir mão dos seus valores, tem valores que são inegociáveis para você. E esses eu não vou abrir mão, hipótese alguma. Agora, tem coisas que eu tenho sim que lapidar, muitas coisas que eu preciso lapidar. E o processo, o mais legal é que vocês entrevistam os fundadores, aí vão para casa e tal, aí depois vocês vão lá, fazem grupos focais, dinâmicas, metodologias com os colaboradores, e depois vocês vão construindo essa cultura, mesclando fundadores e colaboradores, considerando o que é inegociável.
Isso. Só que, quando você, fundador, você que está me ouvindo aí, e talvez você não tenha passado por isso, quando você vai pro campo de batalha e que você escuta e elas preservam sempre a identidade do colaborador, elas não trazem, ele falou isso, ele falou, ela traz o problema, eles trazem o problema. Você tem claras evidências de que você tem incompetências que prejudicam a performance do seu time. E no começo, a Carol falava assim pra mim, e eu falava assim, quem que é essa psicóloga que tá achando que ela conhece mais do que eu a empresa que eu montei? Mas era assim, aquilo me supitava, assim, eu falava assim, mas quem que essa pessoa ficar falando isso? Eu que tô aqui todo dia, eu que conheço, e agora ela vem falando isso pra mim. Mas aí tá a diferença, né? Porque aí tá o trabalho bem feito. Porque se não houver essa provocação, né? Você poderia desistir na primeira vez que eu falar que era errado. Não, é porque eu tenho aqui, eu tô aqui. É eu que sei, você não sabe. Vem aqui, depois que você estiver aqui 6 meses, você vem falar, mas não é por aí, né? E você não desistia. Enquanto eu não comprovava para você, não trazia os argumentos, você não arredava pé, né? E quantos argumentos meus que foram quebrados e estão sendo lapidados, né? Porque eu acredito que seja um processo contínuo, né? Então isso é sensacional, porque quando você se abre e está aberto para receber isso, da coisa mais valiosa que tem dentro da sua empresa, que são as pessoas. E eu não falo isso da boca. Não tem como a SD Conecta chegar em lugar nenhum sem as pessoas. Não tem. Ela pode ter um caminhão de dinheiro na conta bancária, mas não tem como, porque são as pessoas que fazem. Então, se você que é líder, fundador, CEO, não está aberto para escutar qual é o recado, o que você tá passando pro seu time. Não nos contrate. Boa, não contrata porque elas vão te questionar e pode ser... E já teve alguém que levantou a mão e falou assim, não é pra mim, não... Como que é isso aí? Não, assim, mas eu acho tem uma resistência inicial de 1 ano até fechar o projeto, por exemplo, né? Mas a gente percebe algumas resistências, mas não de não vamos fazer o projeto. Não, mas quando eles recebem o nosso feedback. Como que eles... Como que assim... Mas você sente que pode aceitar também beleza, vou aceitar pra passar... A gente percebe um desconforto. A gente tem uma preocupação bem importante no início de trazer hipóteses, de trazer uma perspectiva. Que a gente entende que o que a gente traz é um recorte pontual, a gente não está no dia a dia do negócio, mas tem algo mais forte aí, que é o nosso impulso pelo desenvolvimento, acreditar que realmente as coisas podem melhorar. Só que as coisas não melhoram sem o desconforto. Então, assim, cara, gente pra te elogiar, tu deve estar cheio, né? Mas gente com coragem de te trazer pontos que podem fazer a diferença para a ficha cair, para te corrigir a rota, são poucos que têm coragem, porque é desconfortável. Pô, eu tô falando com o principal executivo, eu tô falando com o fundador da empresa, o sucesso que ele conquistou foi graças a isso. Então, as pessoas ficam com um certo receio, né? Mas, por outro lado, é muito bacana de ver porque vocês são corajosos. Quem nos contrata tem uma coragem importante aí. E a gente percebe, vou trocar uma ideia que eu tenho percebido aqui, vamos ver se vocês concordam, assim, que quando as pessoas... Quando os fundadores conseguem se descolar um pouco do fato de eles serem donos do negócio e eles se afastam um pouquinho e sentam na cadeira de executivo e falam, cara, o que meu time precisa de mim para esse negócio ter sucesso, a gente percebe uma maior abertura.
Geralmente, quando o fundador está muito misturado, ele é, cara, é meu jeito e as pessoas que me sigam, essas pessoas têm um pouco mais de resistência. Porque a gente não quer ter razão. A gente quer ajudar vocês a orquestrar melhor os rituais, os recados, o que acontece no dia a dia, para que o resultado disso seja engajamento e performance. O time estando engajado, o time estando performando, o resultado vai vir como consequência, né? Perfeito. E aí, retomando, então, mapeia aí, faz um assessment, uma avaliação nos fundadores, faz um assessment nas pessoas que estão trabalhando no time, né? E aí junta essas duas metades para fazer uma coisa única, uma amálgama que tem que ser forte, porque assim como você, fundador, CEO, diretor, tem que ficar feliz porque você se enxerga naquela empresa, as pessoas que trabalham com você, elas precisam se enxergar ali dentro também, senão não faz sentido. Senão essa pessoa não vai ficar com você. Essa pessoa, ela vai enganar você. Mas isso pode acontecer. Não, é isso. Mas aí que eu queria contar. Mas não existe, eu gosto de falar, né? Talvez seja um pouco simplista, mas cultura é um pouco parecido com tempero de comida, né? Tem o tempero baiano, tem o tempero mineiro, tem o tempero gaúcho, mas comida sem tempero ninguém quer, né? E aí que o que acontece que, do ponto de vista dos fundadores, esse processo ele é árduo porque ele é de muito confronto. E do ponto de vista dos colaboradores, pode ser que a cultura que foi escrita, essa pessoa não se enxerga nela. Pode. E aí? É bem natural, né? Durante todo o processo que vai sendo construída essa cultura, até a entrega do manifesto de cultura, né? Que o time ajudou a construir esse manifesto, a partir do momento que começa a vivenciar essa nova cultura no dia a dia, é natural algumas pessoas, né, serem expelidas dessa cultura, não se sentirem confortáveis com essa cultura, porque não faz sentido para elas, né? Por mais que elas tenham ajudado ali a construir, no dia a dia, na prática, aquilo já não faz mais sentido. Então, é natural nesse processo, depois de declarar intencionalmente quais são os comportamentos e os valores, né, que devem ser manifestados dentro da empresa, pessoas que estão super aderentes, que vão continuar, né, mas pessoas que falam, cara, não faz mais sentido permanecer aqui. Eu como cliente da O Que Fica, eu vou mais longe, eu falo que não só como é desejável. Sabe por quê? E não estou falando com prepotência do fundador. Porque eu não quero que impedir o crescimento de uma pessoa que não gosta do tempero da SD Conecta. Se ela não gostar do tempero da SD Conecta, ela tem que achar um lugar para ela estar que o tempero faça sentido para a vida dela. Exato. Assim como eu, como fundador, ou como se eu estivesse trabalhando, eu tenho que gostar do tempero de onde que eu tô, porque senão eu prefiro sair. E eu falo isso em toda admissão, você não é obrigado a gostar desse tempero. Mas se tá aqui, eu espero que você goste. Se não, me fale como eu posso te ajudar a gostar desse tempero. E se for inviável, eu prefiro que você tenha a perspectiva de achar algo que te complete. Claro, porque quanto mais aderente a cultura da empresa tiver aos meus valores, mais fácil mais eu consigo ser quem eu verdadeiramente sou no dia a dia. Se eu trabalho numa empresa que a cultura difere muito daquilo que eu acredito, dos meus princípios, eu vou ter que colocar uma energia absurda e manifestar comportamentos que não estão aderentes, né? E essa energia que está sendo gasta, que está sendo investida, ela poderia estar sendo transformada em capacidade produtiva. E não tá, né? Quanto mais flui, mais eu consigo entregar. E se a gente também... eu gosto de pegar essas comparações, não para simplificar o conceito, porque ele não é simples, ele é muito complexo. Mas ajuda a gente a entender e a tomar conhecimento, a palpar. Se a gente entende que a cultura
se a gente resumir, né, ou simplificar, que é o que fica quando os donos ou os diretores, os líderes não estão, a gente tem agora uma época em que, segundo uma pesquisa agora da Associação Brasileira de Startups, apenas 12% das empresas startups de tecnologia que foram submetidas ao questionário são presenciais. Uhum. Nisso, e assim, a SD Conecta, ela nunca foi presencial, ela nunca será presencial. Não é uma questão de recursos, não tem como, a gente pode ser unicórnio, mas a gente não vai ser presencial, a gente não sabe ser presencial, a gente é remoto, híbrido. Agora, o que eu preciso ficar muito bom é em como gerenciar, como liderar uma empresa dessa condição, que é híbrida, que é remota. E aí, a cultura talvez, sim, seja um dos principais pilares. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É porque, vamos pensar, né? Se a cultura é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando, e elas vão fazer alguma coisa de qualquer jeito, a ideia é, vamos então combinar que jeito é esse, vamos trazer cada vez mais intencionalidade para a cultura. Mas não basta a gente combinar que jeito é esse. A gente, enquanto empresa, como negócio, a gente precisa da estrutura para que esses valores sejam vivenciados no dia a dia. Então, a gente trabalha também não só com a criação do manifesto de cultura, porque por mais desafiador que seja o processo de construção e declaração da cultura, o mais difícil é depois que a gente vai embora, é o dia a dia, né? Então, a gente tem essa preocupação de qual é a estrutura organizacional que vai tangibilizar no dia a dia essa cultura. Quais são os rituais que a gente vai colocar de fato na nossa agenda, que mostra para as pessoas o recado que a gente quer mostrar, que mostra para as pessoas o que de fato a gente prioriza, qual que é a nossa agenda, sabe? E ao fazer isso de uma maneira disciplinada, sistemática, a gente está proporcionando uma introjeção, sei lá, uma incorporação dessa cultura em cada um. Então, eu não preciso estar com o Lorenzo para saber o que eu vou fazer nessa hora que me sobrou, né? Se eu vou falar com o cliente ou se eu vou estudar um pouquinho mais para resolver determinado problema em grupo, por exemplo. A cultura vai dando esse norte e vai trazendo mais previsibilidade de como é que a gente precisa se comportar para de fato contribuir. E porque faz sentido, né, Maia? Porque se eu estou aderente, né, se eu ajudei a construir, se essa cultura ela tem a ver comigo, eu não preciso fingir, faz sentido eu comportar de acordo com a cultura. Tá muito claro, né, o que se espera desse colaborador, que comportamentos ele precisa manifestar, né? Não tá só ali na parede escrito quais são os valores, né? Isso precisa ser vivenciado de fato no dia a dia. E esses rituais que a Carol traz, a sustentação dessa cultura é o mais desafiador, né? Como que a gente faz ela rodar no dia a dia? Como que cada ação, cada iniciativa que a gente tem dentro de todas as áreas da empresa, e não só de RH, né? E aí a gente desvincula essa figura que o RH é o guardião da cultura. Não, todo mundo, as principais lideranças, todas as lideranças precisam ser guardiões dessa cultura e precisam estimular a manifestação desses comportamentos junto com os seus times, né? Mas eu acho que tem um ponto interessante aqui, que quando o time participa dessa criação, ele dá a sua pitada do tempero. Tem a responsabilização, né? Mas ele se identifica porque ele tá falando, cara, esse tempero aqui é um pouquinho da minha história, esse tempero aqui veio do outro. Não é raro quando a gente vai apresentar o manifesto de cultura, as pessoas falarem, nossa, essa frase foi naquele grupo, foi naquela tarde que o fulano falou. Então, essa identificação das pessoas é fundamental, né? Tudo que é top-down, tudo que é goela abaixo, como você falou, é mais difícil de ser digerido. Tudo que é participativo e que a pessoa se identifica, aumenta aí a responsabilização e a vontade de dar o seu melhor, né? Eu acho que isso é importante. Perfeito. E aí, continuando aí no processo, né? Aí, qual a entrega final, né? A gente entrega o manifesto de cultura, né? Que são ali
A gente saiu com 5 valores, Isso. né? E para cada valor tem pelo menos umas 6 páginas, umas 6 laudas explicando o que significa aquele valor. Uns 6 parágrafos, vai, porque a gente Parágrafo? são Então tá bom. slides, mas a gente conta numa narrativa. Tá bom, bem 6 fluida. parágrafos. Melhor que o documento é grande, a entrega é grande. Aí o pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo, pode falar assim, mas e os novos, né? Porque eles não construíram. Não, mas agora os novos que forem contratados, eles vão ter a oportunidade de ler o Manifesto de Cultura antes de entrar, antes de assinar. E inclusive, essa é um norte muito sério, porque a partir de agora, esse Deconecta tem um norte. E aí, esse norte tem o nosso RH que avalia se aquela pessoa está dentro daquele manifesto, daquele padrão, daquele documento que antes era etéreo, antes era gasoso e agora não, agora é sólido, escrito. Tá combinado, né? Tá combinado. E, por outro lado, a pessoa que está aqui, que quer trabalhar nesse Deconecta, ela vai ler e vai se enxergar dentro dessa empresa. Ou não. Ou não. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Exatamente. Facilita para todo mundo. Facilita para todo mundo, porque se ela não... Cara, não é por aí, né? Essa empresa não é o que eu quero, não é o tempero que eu gosto, né? Então, essa é uma entrega. Outra entrega de vocês foi a contratação de um RH, né? Então, vocês contrataram pra gente um RH que chegou e tá performando super bem. Isso é muito legal, porque agora a gente precisa também manter, né? Não é só construir e gravar um podcast e falar que legal... se amanhã eu não mantiver isso. Como que vocês falam sobre isso? Acho que tem um ponto importante aí, voltando um pouquinho sobre o manifesto, que a gente entrega uma narrativa que seja autoexplicativa. Porque o que a gente escuta de muitos fundadores? Se eu não estiver ali falando, contando, contextualizando, a coisa desanda. Né? Então, esse manifesto, de uma maneira que tenha não só o que é importante, escrito, né, de uma maneira que traga não só o que é importante para a empresa, mas o que a pessoa precisa fazer para vivenciar e principalmente o contexto para entender por que aquilo é importante, faz com que a rampagem desse novo colaborador nessa cultura, nesse negócio, aconteça de uma forma mais rápida, né? Desafio de colocar em prática... absurdos, milhares de desafios, assim, principalmente porque cultura é hábito, né? Então, se a gente não cuida, a gente cai no nosso redemoinho de urgências, de rotina, e inevitavelmente a gente acaba resgatando o repertório anterior, que a gente já sabe fazer de olho fechado, né? Então, essa disciplina, eu gosto de falar de um hiato, sabe? De a gente... duvidar do nosso piloto automático, principalmente no começo. Então, por mais que eu tenha participado de todo o processo de construção da cultura, deixa eu dar uma olhadinha para ver se é assim mesmo que está escrito no manifesto. Deixa eu ver se é realmente esse comportamento aqui que a gente combinou, que a gente ia reconhecer um colaborador. Essa revisita, não só de quem entra, é muito importante. Enquanto não tiver óbvio e todo mundo de saco cheio de ouvir o manifesto, foi falado pouco ainda. Entende? Então, assim, a gente tem que falar muito do manifesto, a gente tem que resgatar em toda oportunidade, em rituais, em feedbacks, trazer os valores, trazer os comportamentos, trazer a essência. E quando todo mundo tiver... poxa, eu já sei disso, eu já posso completar a tua frase, de tanto que eu sei disso... talvez a gente já tenha falado ok de cultura, sabendo que entrando um colaborador novo tem que começar tudo de novo, né? Então é uma pauta que não sai nunca da gente. E é desafiador, principalmente pelo que a Carol trouxe dos valores aspiracionais, né? Porque tem coisas que a gente vai carregar da cultura que a gente tem e é natural, é o nosso piloto automático, mas tem coisas que são novas ali, são comportamentos novos que a gente precisa criar esse novo hábito, então, né? E aí por isso é tão desafiador. Identificar quais são essas principais tensões culturais que acontecem também, o que está ali no manifesto lindo, maravilhoso, mas que na prática não está acontecendo. E criar uma estrutura que faça com que na prática a gente consiga manifestar esses comportamentos.
né? Então, essa responsabilidade da empresa pela sustentação é conseguir identificar quais são esses principais gaps, né, entre o que está ali no manifesto e o que está sendo vivenciado de fato, e dar estrutura para o time, né, criando rituais, enfim, para que ele consiga colocar no dia a dia, né, vivenciar essa cultura. Sob o risco de perder a credibilidade, né? Se a gente pensar, as relações dentro de uma empresa, elas são construídas com uma confiança muito forte. Se eu não confio em ti, muito provavelmente eu vou despender de uma energia para me proteger, eu não vou falar o que eu penso, eu não vou me posicionar. A gente, enfim, não vai enfrentar os nossos conflitos e resolver os nossos conflitos. Então, se a confiança ela é fundamental para o trabalho acontecer, a credibilidade é chave para isso. O que é isso? Assim, ó, quanto maior a minha credibilidade, mais eu sou digno da confiança do meu time. Se a minha credibilidade está abalada, cara, por que eu vou confiar no Lorenzo? Sabe? Então, a gente precisa cuidar da nossa credibilidade. Voltando para a cultura, o que é credibilidade? A gente colocar as palavras para andar, né? A gente trazer o discurso para a prática, para o dia a dia. Né? É fácil? Não, a gente vai errar, vai. Mas daí a gente vai pedir desculpa e dizer, cara, vacilei aqui, vamos voltar? É isso aqui que é importante, não a forma como eu agi. Então eu peço desculpas, a gente retoma do ponto que... Isso em todos os níveis, né? Tanto o colaborador quanto as lideranças também, de se reconhecerem nesse processo de errar e acertar, né? Perfeito. Super importante. Sensacional. Eu acredito, passei a entender o quanto isso é importante, o quanto isso gerou mudanças, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal, porque eu pude revisar vários comportamentos, vários conceitos, e estou lapidando esses conceitos, esses comportamentos. É um processo contínuo. Eu acho que a soberba, o orgulho de não aceitar ser moldado, ser trabalhado, isso prejudica o grande líder. Sim. E esse processo de vocês trazem reflexões profundas para quem mergulha no processo. Eu fui um que mergulhei de cabeça nesse processo e tive experiências profundas, algumas muito difíceis, mas quando você conhece, você entende, você começa a trazer, você começa a mostrar o que você está querendo acertar, ser intencional nas palavras, planejando um feedback que você vai dar para o seu colaborador, dando feedbacks para o seu colaborador. Ato, né? De reflexão, de qual é o recado que tu queres passar. Do qual que é o recado, né? E não só acreditar que porque você tem a legitimidade pelo cargo que você ocupa, ou porque você tem boa intenção, que você não precisa ser intencional. Esse é um processo de... declarar essa intenção. Porque às vezes a intenção está na nossa cabeça e o outro não sabe onde que você quer chegar com isso. Então, declarar as intenções também aumenta a credibilidade, que aumenta a confiança, que aumenta o trabalho. Perfeito. E declarar essa intenção gasta energia, existe estudo, existe disciplina, muita técnica. Existe técnica, existe investimento, principalmente de tempo, considerando que se você quer ser líder, esse é um assunto extremamente relevante para você. Então, um pouco do meu resumo desse nosso processo aí, que para mim foi maravilhoso. Quero agradecer vocês. E como que acham vocês aí, se alguém quiser estudar e promover cultura? Ou quiser tomar um café com a gente para conversar sobre o tema, porque a gente também adora. Fala aí, mãe. A gente está no LinkedIn, o que fica. Tem o meu LinkedIn da Carol também. No Instagram a gente também tá, o que fica consultoria. Mas se buscar no nosso site, o que fica.com.br também consegue usar o .com. Só .com? .com, é verdade. E o que fica.com, e no LinkedIn, como que você está, Mae? Mae? Tá, Mae Luz. Mae Luz. E Carol Isopo. Carol Isopo. Isso. Então, podem acioná-las aí para vocês pedirem
dicas e conhecer melhor o trabalho das E duas. se tiverem em Floripa, chama a gente pra tomar um café, que a gente super vai. É isso aí. Essa cidade aqui é muito boa. Quero vir mais E aqui. muito bacana, Lorenzo, te ouvir e ver o poder da transformação de um projeto intencional de cultura, assim, muito bacana esse depoimento. Como é que foi ter a gente como cliente, hein? Foi muito bom. A gente brinca, né? A gente se afasta um pouco e depois sente saudade, assim, né? No começo foi bem desafiador. As primeiras conversas, assim, eu não sei se você lembra, uma das primeiras coisas que você falou foi esse um certo descrédito, Aham. né? E daí a gente vai chegando com bastante, acho que argumento também e consistência, assim, do nosso trabalho, assim, acho que isso é um ponto importante para ir quebrando essas amarras, essas resistências ou até esse histórico que a gente falou lá no começo, esse ranço que se Aham. tem da atuação do RH, né? E depois que isso se quebrou, só foi, né, Só Lorenzo? foi. Perceber vocês implicados no processo, isso Ai, sem muito bom. dúvida, pra gente faz muito sentido e facilita o nosso trabalho, né? A gente parte da premissa que a gente consegue lidar com qualquer coisa que seja verdade. E a gente percebeu essa verdade na fala de vocês em todas as interações. E isso facilita demais o nosso trabalho. Isso é. E do nosso lado também, eu percebi o propósito em fazer a coisa correta. Às vezes nem sempre é a mais fácil, né? Às vezes nem a reunião poderia durar 15 minutos, mas às vezes ela dura 1h30. Porque precisa, é muito legal isso. E isso vocês têm porque vocês têm, eu acho que vocês têm dimensão da real entrega de valor de vocês. E eu acho que da seriedade, né? Eu acho que é uma baita entrega séria, assim, de compromisso, que influencia em várias coisas. Você imaginar uma pessoa se desligar de uma empresa porque ela não Sim, sem dúvida. né? E talvez isso é necessário e vai ser bom para a empresa e bom para a pessoa. Perfeito, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigada. Por esse papo. Espero que a gente também possa desenvolver mais projetos juntos aí. Assim, na sequência. Esperamos. Boa. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Tema sensacional. Se você, não sei até o quanto você está intencional em desenvolver a cultura da sua empresa ou pesquisar e saber se você tem a cultura da sua empresa, eu acho isso fundamental, principalmente nos tempos atuais, onde a criatividade ela é mais do que necessária, a disposição, o brilho nos olhos, a força que você tem que ter para se destacar, seja como líder ou seja como integrante de uma empresa, ela é muito grande. Então, para isso, você tem que gostar do tempero. Obrigado pela sua audiência, mande seu feedback e eu dou tchau aqui da ACAT em Florianópolis e até a próxima.